Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo, para a nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, nesse sabadão, falar sobre a tabela divulgada pela CBF da primeira rodada, tabela detalhada, que pode ainda ter algumas alterações, hein? Pode gerar problema. Eu vou trazer isso aqui em relação ao Campeonato Paulista, né? Alguns conflitos ali, ainda temos o sorteio da Libertadores no dia 17, então pode ter problema, pode ter modificação nessa tabela detalhada da CBF, eu vou explicar o porquê. Também trazer aqui sobre o estudo que aponta o Igor Jesus como um dos atacantes fora ali das 5 principais ligas europeias que mais se valorizou no mundo. Conto isso pra vocês, claro, depois da vinheta. Bom, vamos lá. A gente tem basicamente aí um mês de trabalho do Renato Paiva para conseguir recondicionar alguns jogadores e adaptar para o futebol brasileiro. O caso do Santos Rodrigues, por exemplo, é um jogador que estava na MLS e não joga desde novembro, né? A última partida dele foi ali no finalzinho de novembro. Ele e o Elias Gomes também, dois jogadores que estavam na mesma competição, jogaram a última vez nesse mesmo período, então tem todo um tratamento especial, toda sua peculiaridade ali, né? Outros atletas voltando de recondicionamento físico, o caso do Jefinho, o próprio Marçal, que tem feito trabalho intensivo, até falei isso aqui ontem, além do Bastos, que é prioridade, ele estar 100% justamente para a primeira partida do Botafogo no Campeonato Brasileiro. E aí, para falar disso, eu vou trazer aqui a tabela que a CBF divulgou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Vou trazer aqui o auxílio aqui do galera do Fogonete, que já colocaram aqui direitinho, inclusive já destacando onde vai ser a transmissão, né? Vamos lá, na primeira rodada, claro, Botafogo e Palmeiras às 4 horas, às 4 horas ou 4h30, se eu não me engano. O horário correto é às 4h30, só corrigindo aqui. Mas enfim, do restante tá tudo certinho. Botafogo e Palmeiras no Allianz Parque, 4h30 da tarde, no dia 29. E aí, passando na Globo e no Premier. E aí, sequência aqui, Cruzeiro e Mirassol, também no mesmo dia. Grêmio e Atlético, Bahia e Corinthians, Fortaleza e Fluminense, Juventude e Vitória, Flamengo e Internacional. Tá? Eu vou primeiro tratar aqui dos jogos do sábado. Por que isso pode gerar um problema? Por quê? Porque o Palmeiras pode ser um grande prejudicado aí em relação a isso, que é justamente o nosso primeiro adversário, né? Por conta desse calendário maluco, né? Poderia ser com a gente também em algum outro momento, como já tivemos problemas com o calendário, dessa vez o Palmeiras pode sair bem prejudicado, por quê? Tá marcada a final do Paulista por dia 27, inicialmente, sendo que a CBF marcou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro para o dia 28, justamente. Temos aí Palmeiras e Botafogo. E além disso, ainda tem um outro candidato à final também, que é o caso do Corinthians, né? O Corinthians pode ir para a final também. Dois times que jogam aí no sábado, né? Tanto o Palmeiras quanto o Corinthians podem estar indo para a final. Se caso isso aconteça, por exemplo, nesse mesmo documento que a CBF distribui a primeira rodada, diz que os estaduais precisam encerrar até o dia 26. E o Paulista estava marcado até o dia 27. Então eles devem voltar para o dia 26. Sendo que também no dia 25 tem jogo do Brasil nas eliminatórias. Então assim, o Palmeiras já perde ali alguns jogadores no dia 25, né? Que não teriam tempo hábil de chegar e jogar no dia 26 a final. Então teria que fazer lá suas escolhas, né? A gente não sabe o que o Palmeiras pode escolher, porque para eles o peso do Campeonato Paulista é diferente do Carioca pra gente. Então assim, já tem toda essa confusão aí já na primeira rodada. Além disso, no dia 17 de março tem o sorteio da Libertadores da América, né? Então no sorteio da Libertadores a gente vai começar a ver ali as datas dos jogos e a prioridade de escolha sempre é da Conmebol. A Conmebol escolhe, ela é prioridade, na verdade, dessas datas, e aí só depois a gente vai ver o desmembramento do restante das rodadas, porque isso aí vai ser na mesma semana, tá? Isso tudo vai acontecer na mesma semana. Olha a loucura que é o calendário do futebol brasileiro. E aí me deixa indignado esse tipo de situação, porque na hora de você pegar exemplo lá de fora, o sintético, na hora de falar mal do sintético, em vez de falar de melhorias aqui do nosso gramado, só tô citando como exemplo de gramados aqui, tá? Aí começa a citar lá fora. Lá fora não usa o gramado sintético. Não sei aonde, não é autorizado o gramado sintético. Pega, né? O calendário ninguém toma como exemplo. O único lugar que só desmembra uma rodada, até em outras situações, tava vendo até o Pedro Depp comentando sobre isso, que ele, como ele viaja muito, trabalha diretamente com isso, tá em todos os jogos basicamente do Botafogo, ele falou, cara, geralmente eles divulgam aí as 10 primeiras rodadas, né? Nesse caso divulgou só a primeira, muito por conta disso do sorteio no dia 17 da Libertadores. Mas é um absurdo você não ter um planejamento já do ano inteiro, a pessoa que viaja, a pessoa que vai atrás dos jogos, a pessoa que vai consumir o campeonato
ao redor do Brasil, ela não consegue se planejar, simplesmente porque a CBF ela não divulga a sua tabela detalhada, como em outras ligas europeias, já que a gente gosta tanto de botar esse exemplo para um monte de coisa, quando é para falar de calendário, nunca é exemplar, né, isso. Então, assim, outras ligas já trazem o calendário basicamente todo detalhado, talvez com um ajuste ou outro no decorrer da temporada, mas o calendário brasileiro é essa zona, essa bagunça, esse absurdo que acontece todo ano, toda a temporada. E esse ano ainda vai ser pior. Esse ano ainda vai ser pior porque o calendário está mais inchado ainda tem o Super Mundial de Clubes e ainda tem o Mundial Interclubes no final do ano, que provavelmente o time que for campeão da Libertadores e for disputar o Mundial de Clubes do final do ano, ele vai ter que escolher ali nas últimas rodadas do Brasileiro se ele vai continuar disputando o Brasileiro com o time só ou não. Ou ele vai ter que optar pelo Mundial ou pelo Brasileirão. Enfim, vai ser uma confusão danada no final do ano ainda. Mas você vê, na primeira rodada a gente já tem aí situações que deixam escancarado como é ruim o calendário do futebol brasileiro e que precisa de soluções mais drásticas, né? Enquanto isso a gente vê uma FERJ querendo aumentar ainda o campeonato estadual. Enquanto a gente não tiver uma liga unificada, uma liga organizada, e aí parece, quando a gente fala isso, soa até como algo utópico, né? Mas enquanto a gente não tiver esse tipo de formato, vai ser uma situação dessa toda a temporada, infelizmente, só prejudicando o produto do futebol brasileiro. Isso aí sem contar em outras questões, por exemplo, em relação à distribuição dos jogos, né, da primeira rodada. Isso aí já gera confusão com muita gente, né? A gente pode dar uma olhada aqui, vou até voltar para outra tela. Por exemplo, primeiro jogo Botafogo e Palmeiras e Botafogo vai passar na Globo no Premiere, aí depois você tem Cruzeiro e Mirassol no Prime Video. E aí depois você vai ter outro jogo Premiere, a sequência, depois Sport TV Premiere, depois Record, Cazé TV e Premiere, e aí outro jogo da Premiere. Então essa distribuição aí também gera uma confusão, muita gente ainda está demorando a se acostumar com essa distribuição dos direitos de TV das transmissões do Campeonato Brasileiro. Enfim, muitas questões que envolvem a organização do futebol brasileiro, a organização do Campeonato Brasileiro. Parece, a impressão que a gente tem que quanto mais passa o tempo, mais desorganizado vem ficando, né? Lamentável, a gente precisa de uma revolução rápida no futebol brasileiro e eu acho que só acontece com a criação de uma liga organizada e isso aparentemente está longe de acontecer. Bom, vamos lá, só divulgando aqui para vocês um estudo que mostrou, interessante eu achei, do Observatório do Futebol Centro Internacional de Estudos e Esportes, o CIES, colocou aqui o Igor Jesus do Botafogo como um dos jogadores que mais se valorizaram nos últimos 6 meses fora das 5 principais ligas da Europa. O Igor Jesus que não foi convocado agora, mas esteve presente nas 2 últimas convocações, aí nas 2 últimas datas FIFA. E aí o valor de mercado dele salta de 7,8 milhões de euros e chega agora em março a 16 milhões de euros aproximadamente, ainda dando 101 milhões de reais, agora em março, né? Valor atualizado como eu falei. E aí entre os jogadores que atuam no Brasil, o Igor Jesus foi o 4º que mais se valorizou e ficou atrás só do Estevão, do Paulinho, do Wesley, do Flamengo. Então, assim, valorização interessante do Igor Jesus. A gente vê, como eu falei aqui já outras vezes, falando em live, a questão de, eu não ligo muito para a seleção, não ligo para a convocação, mas a questão de valorização de ativo conta muito também para que o Botafogo se beneficie disso aí, beleza? Gente, vou ficando por aqui, mais tarde tem mais conteúdo aqui no canal Gigante Glorioso, tem também o nosso canal Dois Toques, a Casa do Futebol, se você não conhece ainda, dá uma conferida, vou deixar nos cards finais aqui alguns vídeos para vocês darem uma olhada também. A gente fala muito sobre futebol lá e aqui, claro, no GG, sempre falando do Glorioso, valeu? Forte abraço, saudações alvinegras, bom final de semana para vocês.